Bom, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos aí há alguns dias do início do ano de 2023 e eu tenho certeza que, assim como eu, vocês estão cheios de projetos, novos hábitos para implementar em 2023. E nesse sentido, toda vez que chega um final de ano, eu enxergo dois principais cenários de pessoas. As pessoas que estão realizadas, que realmente fizeram de 2022 o ano da vida delas, que realmente chegaram ao final do ano conseguindo cumprir os seus projetos, as suas metas. E o outro cenário de pessoas, infelizmente representa a maioria delas, são as pessoas que estão frustradas, que chegaram a mais um final de ano sem conseguir completar ou nem chegar perto das suas metas. Tem pessoas que desde o mês de agosto ou setembro vêm negligenciando novos hábitos para o ano de 2023. E é exatamente por esse motivo que eu vim hoje trazer alguns insights sobre constância, já que é impossível a gente formar novas metas e projetos para o ano de 2023 se nós não tivermos constância. Sem dúvidas, ela é a chave para a transformação da nossa vida. Nesse sentido, o maior erro que eu vejo a maioria das pessoas cometendo, que eu já cometi muito no início de anos passados, é ser uma pessoa pouco realista para determinar as minhas metas. Nesse sentido, eu vou contar uma história. Eu vou dar um exemplo claro da minha vida, porque desde 2018 eu venho tentando implementar na minha vida o hábito de leitura. E nesse sentido, o que mudou da ano de 2018 para ano de 2022 que realmente conseguiu estabelecer esse hábito de leitura? Em 2018, eu acompanhava algumas pessoas nas redes sociais, eu via que essas pessoas liam às vezes 2, 3 livros por mês. E quando chegava ali no final do ano e eu ia montar as minhas metas para o ano seguinte, eu fazia para mim essa mesma proposta de ler 2 ou 3 livros por mês, sem entender qual era a minha realidade naquela época. Pois eu estava no auge do meu ensino médio, estava prestando vestibular, tinha outras prioridades na minha cabeça e obviamente não conseguia realizar essa meta. E o que acontece quando a gente coloca uma meta muito fora da nossa realidade? Nós vamos dando a sensação para nós mesmos de que nós não somos capazes, de que esse tipo de hábito ou meta não é para nós, que nós começamos tarefas e não conseguimos terminá-la. E daí eu destaco a importância de, quando nós determinarmos os nossos hábitos, nós darmos muito mais atenção à frequência, que é a constância, do que a intensidade. Nesse ano de 2022, a minha proposta foi ler de 3 a 5 páginas de livro por dia. E hoje, no mês de dezembro, eu tô terminando de ler já o meu 9º livro. Eu sei que pode parecer muito pouco, mas o ano passado eu não li nenhum livro. Acontecia muito comigo em anos anteriores, de no mês de janeiro, ainda muito motivada pela virada do ano, eu até consegui ler esses 2 livros. Mas quando chegava no mês de fevereiro ou março, que eu estava dependendo de fato da minha disciplina, eu não conseguia colocar aquilo em prática. O que acontece quando a gente está implementando um novo hábito na nossa vida? O nosso cérebro entende que existe ali um gasto energético muito forte, existe ali um desconforto muito grande. Nesse sentido, quando eu fazia as minhas propostas anteriores de ler 2 livros por mês e 24 livros ao longo do ano, acontecia que a minha média de leitura diária devia ser de 30 a 40 minutos por dia. O que acontecia no meu subconsciente? O meu cérebro entendia que ele não era capaz de suportar aquele desconforto, já que ainda não era um hábito estabelecido, por 30 ou 40 minutos. E hoje, estabelecendo de 3 a 5 páginas de livro por dia, o meu cérebro ainda entende que é um desconforto. Hoje não mais, porque já é um hábito estabelecido no final do ano, mas lá no início do ano, quando não era um hábito estabelecido, meu cérebro também interpretava aquilo como um desconforto. Mas ele determinava que 10, 11 minutos era um tempo que ele suportaria esse desconforto, e nesse sentido eu conseguia assinar com a disciplina lá no início do ano. Hoje, passado já um ano da implementação desse hábito, eu consigo fazer da minha leitura não mais uma obrigação, como acontecia no início do ano, mas sim um momento de prazer e de fuga ao longo da minha rotina. Eu aprendi a transformar esse hábito em algo prazeroso do meu dia, então eu gosto de ler acompanhada de uma xícara de café ou num lugar que eu gosto, que realmente me gere bem-estar. Mas eu lembro que no início era extremamente desconfortável. Eu sentava na cadeira e ficava pensando na hora que ia acabar. Eu ficava muito agitada, ficava muito distraída. Mas foi na constância, no dia a dia, que esse hábito começou a ser transformado. E isso serve para qualquer hábito da nossa vida. No início, o mais importante é a frequência, é a constância. Depois você se preocupa com a intensidade.
Você vai ver que todo hábito, depois de estabelecido, depois que a sua constância está estabelecida, vai se tornar até mesmo algo prazeroso na sua vida. Assim também vai acontecer com o seu treino. Não se preocupe no início com a intensidade, se preocupe em ir todos os dias. Nem que seja para você fazer só uma bicicleta ou só uma esteira. Quando chegar lá, você vai ver que o seu cenário vai mudar, sua mentalidade vai mudar e nesse sentido você vai conseguir realizar o seu treino. E agora eu vou apresentar aqui os principais sabotadores da sua constância, os principais perfis de pessoas que dificilmente conseguem alcançar a constância nas suas vidas. O primeiro perfil de pessoas são as pessoas procrastinadoras. Já falei sobre procrastinação aqui no canal no meu primeiro vídeo. A procrastinação é esse ato da gente adiar, da gente deixar tudo para mais tarde. E a tendência é que quando nós deixamos os nossos principais compromissos para mais tarde, a gente não consiga realizá-los e, portanto, não temos constância. Então aquele seu treino, a sua leitura, o seu devocional, que são de fato as suas principais prioridades, elas não podem ser procrastinadas, porque ao final do dia você já não tem mais energia para realizar essas tarefas que são realmente mais importantes. A procrastinação diz muito respeito a essa falta de prioridade, a gente acaba adiando o que é importante, não fazendo e, portanto, não atingindo a nossa constância. O segundo perfil de pessoas são as pessoas que se comparam demais. A comparação aqui é como o exemplo que eu dei na minha própria vida. Lá em 2018 eu me comparava com as pessoas que liam 2 ou 3 livros por mês e eu acabava desistindo da minha jornada por estar muito distante dessas pessoas. E dessa maneira acontece em todos os âmbitos da nossa vida. Às vezes você que está começando a treinar agora está comparando seus resultados de iniciante com os resultados de uma pessoa que já está avançada, que já malha há 4, 5 anos e consequentemente você acaba desistindo por estar medindo o outro com a mesma régua que você mede a si mesmo. E aqui é importante a gente dizer que todas as pessoas começam do zero. Essa pessoa que você admira em termos de treino ou em termos de leitura, ela também começou do mesmo lugar que você. Então, se comparar essa pessoa é simplesmente tirar dela o início que ela teve. Você entender que todos nós começamos do zero, mas temos essa capacidade de nos desenvolvermos se a gente assinar de fato com a constância. Eu costumo dizer que a constância é como um copo, que todo dia você vai pingando uma gota ali dentro. Eu sei que uma gota isolada pode parecer muito pouco, mas imagina aquela gota pingando naquele copo todos os dias. Vai chegar um momento em que ele vai se preencher, vai chegar um momento em que ele vai se transformar. E eu sempre falo que no início a gente vai ter que assinar sim com a disciplina, mas conforme a gente vai ver nos nossos próprios resultados nessas áreas da vida em que a gente está procurando a constância, esses resultados vão nos motivando a continuar. Por que pessoas constantes se tornam imparáveis? Porque elas estão desfrutando do seu resultado. A pessoa que malha 2 meses e vê ali um resultado, esse resultado passa a ser a motivação dela e ela vai se tornando cada vez mais imparável. Pessoas constantes, elas tendem a ser prósperas. Elas tendem a ser prósperas não só em uma área da vida, mas elas tendem a associar vários bons hábitos. Lembra do que eu falei sobre o hábito angular lá no meu vídeo sobre hábitos? E dessa maneira ela vai atingindo cada vez mais a constância e se sentindo cada vez mais motivada. O terceiro perfil de pessoas que dificilmente atingem a constância são pessoas vitimistas, pessoas que estão sempre culpando o outro ou a situação pela sua falta de constância. É aquela pessoa, por exemplo, que é mãe, que tem os filhos dentro de casa e fala que não consegue fazer dieta porque os filhos comem muito doce, comem muito fast food e ela tem que ter essas coisas dentro da casa dela e ela não consegue seguir a dieta dela por causa disso, ela não consegue ter constância na dieta dela por causa disso. Ou é aquela pessoa que o marido não acompanha ela na atividade física ou não acompanha ela na dieta e ela tá sempre culpando essa pessoa pelo fato dela não conseguir ser constante. E eu acho que uma das principais características das pessoas constantes é a capacidade de autorresponsabilidade. Eu acho que a virada de chaves da nossa vida, tanto em hábitos, quanto em procrastinação, quanto em constância, é a capacidade de se autorresponsabilizar. Eu sempre falo que toda liberdade é fruto de uma responsabilidade. E a partir do momento em que a gente se coloca como responsáveis pelas nossas vidas, nós também ganhamos a liberdade para transformar ela da maneira que a gente quer. Então, cuidado com esse perfil vitimista, porque tem muita gente que faz na condição que você tem ou condições ainda piores. Então, com certeza, ficar jogando a culpa para cima de uma situação específica ou por aquilo que você não tem, não vai te ajudar em nada a atingir a sua constância.
E o quarto perfil de pessoas inconstantes são as pessoas perfeccionistas. E aqui eu abro um parênteses muito importante sobre o consumismo. Eu vejo muitas pessoas que tomam a decisão do dia para a noite de começar a treinar e elas ficam muito apegadas a detalhes, ficam muito apegadas ao tênis que elas não têm, à roupa de treino que elas não têm. Ou seja, elas apegam essa falta de constância delas em detalhes muito pequenos. Eu mesma, gente, malhei mais de 1 ano e meio em casa. Foi onde eu atingi a minha constância, improvisando da maneira que dava. Eu acho que as pessoas ficam muito apegadas ao ter e esquecem de se tornar algo. Na minha vida mesmo, eu já fiz muito isso. Eu deixei de realizar muitas coisas porque eu ficava muito presa ao meu perfeccionismo. Eu precisava ter tudo, as melhores roupas, os melhores sapatos para eu poder ir na academia, sem entender que a partir do momento em que eu me tornasse algo, na época eu queria conquistar um corpo que me gerasse mais autoestima, qualquer roupa que eu colocasse iria ficar bem em mim. Porque o meu problema não era aquilo que eu não tinha, era aquilo que eu não era. Era aquilo que eu não conseguia me tornar. E nesse sentido, quando as pessoas se apegam a esse tipo de detalhe, elas dificilmente conseguem avançar na sua constância. Tem gente, por exemplo, que não quer entrar numa academia, começar uma dieta porque não tem condição financeira de suplementar. E eu sempre falo que a partir do momento em que a gente sai da inércia, as coisas começam a prover na nossa vida. Eu sei que você pode não ter dinheiro para suplementar hoje. Isso nem é um detalhe que você precisa se apegar. Mas a partir do momento que você sai da inércia, as suas prioridades também mudam. Então, se você decide treinar e começar a fazer uma dieta nas condições que você já tem hoje, as suas prioridades mudam. Acaba que você vai economizar o álcool que você bebia todo final de semana, porque você tem uma prioridade hoje na sua dieta. Você vai economizar aquele monte de fast food que você consome no final de semana. Você vai economizar naquele monte de roupa que você compra para te gerar autoestima, porque você tem preguiça de ir na academia para ficar com um corpo que você gosta mais. Ou seja, a economia que você tem quando você deixa de fazer certas coisas vai te dar a oportunidade de poder comprar os suplementos do seu treino, ou seja lá o que for. A partir do momento em que as suas prioridades mudam, você vai deslocando recursos para aquilo que você quer colocar ênfase na sua vida, além de se desenvolver. Então eu falo que o mais importante é dar o primeiro passo, o mais importante é sair da inércia, porque a partir do momento em que isso acontece, as suas prioridades vão mudando e você vai construindo a sua própria vida, sem precisar culpar ninguém e sem precisar se apoiar no outro. Você sozinho é capaz de fazer isso. E agora vamos falar um pouco do perfil de pessoas que são constantes. O que a gente verifica nessas pessoas constantes, pessoas bem-sucedidas? Em primeiro lugar, são pessoas que têm as suas prioridades muito bem definidas. Pessoas constantes sabem dizer não, elas sabem que não é qualquer lugar que as cabe, elas sabem que não é qualquer convite que elas aceitam. São pessoas com prioridades muito bem estabelecidas, elas entendem que num domingo à noite elas não podem sair para beber, porque isso vai prejudicar a segunda-feira de manhã delas. Elas sabem exatamente quem são e onde querem chegar e exatamente o caminho que elas precisam trilhar para isso. Então você não vai ver pessoas constantes participando de todos os eventos, aceitando todos os convites, porque elas sabem exatamente o lugar que elas querem ocupar no mundo e por isso elas agem conforme as suas prioridades. Uma segunda característica de pessoas constantes são organizadas. Eu já falei aqui da importância da gente fazer agenda diariamente, para a gente entender quais são os nossos compromissos, para nós nos organizarmos para ter constância, para que a gente gerencie melhor o nosso tempo a favor da nossa constância. Se o meu horário de treino é às 8 da manhã, eu preciso gerenciar e organizar o meu tempo para conseguir cumprir aquele compromisso e, consequentemente, ser uma pessoa constante. A organização, ela começa no dia anterior. A minha agenda, por exemplo, é construída no dia anterior. Lembram que eu trouxe sobre hábitos no vídeo anterior? Tudo aquilo que é difícil para mim precisa ser facilitado. Tudo aquilo que é prazeroso para mim precisa ser dificultado. E aí vem a importância da organização, de, por exemplo, ter sempre os alimentos da sua dieta dentro de casa, de organizar a sua roupa de treino no dia anterior, de deixar os seus livros dentro do seu campo visual. Ou seja, tudo isso exige de nós organização para que a gente faça a constância acontecer na nossa vida.
E a terceira característica de pessoas constantes é que elas são pessoas intencionais. O que eu quero dizer quando uma pessoa é intencional? Significa que ela age conforme aquilo que ela se propôs a fazer. Ser intencional com o seu treino às 8 horas da manhã significa ir dormir no dia anterior no horário em que você se dispôs a fazer. Ou seja, você vai agir conforme aquilo que você se dispôs a fazer, a favor de si mesmo e não contra. Nesse sentido, tem uma frase muito famosa do Cortella que me lembra exatamente sobre constância. A gente precisa fazer o possível dentro daquilo que nos cabe, dentro das condições que existem hoje. E como eu disse anteriormente, a partir do momento em que a gente sai da inércia, nós conseguimos conquistar a nossa constância e aos poucos aprimorar cada vez mais ela. Mas nesse início, dê muito mais atenção à sua frequência, à sua constância, do que a intensidade. A intensidade ela vem com o tempo, a partir do momento em que a sua constância já está estabelecida. Bom, e esse foi o vídeo de hoje sobre constância. Se esse vídeo te agrada, a melhor maneira de você me ajudar aqui é se inscrevendo no meu canal, deixando aqui seu like, deixando embaixo sugestões de vídeo para que a gente possa interagir cada vez mais. E até a próxima!